Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma crença, sobre um pensamento que a gente tem que muitas vezes nos impede de seguir adiante na nossa vida profissional, na nossa formação acadêmica. E eu vou falar sobre a ideia que nós sempre temos de que não sabemos o suficiente para dar o próximo passo. Muito bem, sobre o que a gente vai falar hoje então? A gente vai falar sobre um sentimento, sobre um impedimento, sobre uma crença que eu percebo que acaba bloqueando grande parte dos estudantes de direito. E é aquele pensamento de que a gente não sabe direito o suficiente para fazer tal coisa. Então, é um sentimento muito comum, é uma ideia que a gente tem, que a gente deveria entender mais, que a gente deveria pesquisar mais, que a gente deveria saber mais e que acaba nos levando ao pensamento equivocado de que, não sabendo tudo o que deveríamos saber, não podemos fazer determinadas coisas. Como assim, professor? Exatamente do que você está falando? Gente, a nossa faculdade, ela dura 5 anos. Nesses 5 anos, a gente vai evoluindo no direito. Então, a gente começa com matérias introdutórias, a gente começa com matérias que vão dar o iniciozinho do direito, a gente vai evoluindo, a gente começa a ter matéria de direito puro mesmo, a gente começa a ter matéria de lei, a gente começa a ter matéria de processo, né? Então, como é que a gente vai defender um direito, requerer um direito, como que funciona, né? O poder judiciário no Brasil. E, gente, é óbvio que com o tempo a gente vai aprender mais. Acho que isso todo mundo sabe. Agora, ao longo da faculdade também é o tempo que a gente tem para ter as diversas experiências que a faculdade nos proporciona. Então, o que eu vejo acontecer com muita frequência? Os alunos querem fazer algumas coisas, querem começar um estágio, querem começar uma pesquisa, pensam em ter experiências que vão agregar ao currículo, só que a gente começa a pensar que talvez a gente ainda não está pronto. A gente começa a pensar muitas vezes que a gente precisa dar um tempo, que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa entender mais para ter algumas dessas experiências. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Será que a gente precisa ter conhecimento jurídico para usar, para aproveitar, para ter as experiências que a nossa faculdade nos proporciona? Porque se tu parar para pensar, nós temos 5 anos. Em qual momento da faculdade tu acredita que tu vai ter conhecimento suficiente para fazer o que tu quer fazer? Sinceramente, tu acha que no quinto? Tu acha que no sétimo? Tu acha que no nono, no 10º semestre, lá no último ano de faculdade? E se tu acha que sim, no 7º, no 8º, nono, 10º semestre é quando tu vai estar pronto, né? Quando tu vai te sentir seguro. Será que não é tarde demais? Será que tu já não poderia ter tido muitas das experiências antes, mesmo sem ter toda essa segurança de conhecimento jurídico? É isso que eu quero falar contigo hoje. Eu quero, na verdade, que tu reflita comigo sobre essas possibilidades. Afinal, será que eu tenho que dominar o direito? Será que eu tenho que saber tudo de direito para começar a ter experiências? Eu já vou direto ao ponto. Não existe saber tudo, não existe dominar tudo, isso nunca vai acontecer. Mesmo pessoas que estão há décadas no direito, mesmo juízes, mesmo ministros, eles não sabem tudo. Eles não têm o total domínio de tudo, de todo o ordenamento, de todas as leis. É claro que com o tempo a gente vai tendo mais manejo, a gente vai guardando mais informações, a gente vai tendo mais experiência e as coisas ficam mais fáceis. Mas o que não pode acontecer é, no intuito e na esperança de uma perfeição que nunca virá, a gente ficar se travando. Infelizmente, eu vejo isso acontecer sempre. Só que não é só no direito que isso pode acontecer. Se tu começar a olhar em volta, se tu der uma observada na tua vida, em muitos momentos tu vai ter medo de ter experiências, tu vai ter medo de fazer alguma coisa porque tu não te sente capaz. Tem gente que tem medo de aprender a dirigir, tem gente que tem medo de aprender alguma habilidade nova porque acha que ainda não tem condições. Tem gente que tem medo de ir para um lado diferente, tem gente que tem medo de casar, tem gente que tem medo de seguir em frente com a vida, de fazer concurso. Gente, não é só o medo, né? Aqui é muito uma crença que nós temos de que deveríamos estar mais adiantados.
deveríamos saber mais, deveríamos ter melhor entendimento, mais facilidade. Então, a gente espera, por exemplo, não sei o que tu pensa, mas quando a gente pensa em passar num concurso público, a maioria de nós acha que só passa em concurso a pessoa que é 100%, que domina 100% do conteúdo. Claro que um juiz, ele sabe tudo de direito. E, gente, é óbvio que um juiz sabe. Mas eu sempre cito o exemplo de juiz federal mais jovem do Brasil, que quando ele foi para a prova, a última fase, a prova oral, ele sabia que se caísse em alguns pontos, ele não ia conseguir ser aprovado, porque ele não tinha o domínio daquela matéria, porque ele não sabia aquela matéria, porque ele não poderia explicar nada daquela matéria que ele não tinha estudado. O que eu quero dizer com isso? O que tem que ter na tua mente? Nós nunca estaremos 100% felizes, confortáveis e satisfeitos com o nosso conhecimento. É humanamente impossível. A gente vai estar numa busca para sempre, especialmente no direito, porque tu pode estudar tudo que está posto hoje, mas as coisas mudam. Então, aceita, coloca na tua cabeça que tu nunca vai ter 100% de controle, de segurança com o conteúdo, com o direito em si. Mas isso não pode ser uma trava na tua vida. Isso não pode te impedir, por exemplo, de começar um estágio, que é um dos exemplos, que é uma das questões que eu mais vejo os alunos com receio. Morro de medo do estágio, professora. E se eu não souber como resolver? E se eu errar? Eu acho que eu tenho que esperar mais um semestre ou mais 2 semestres? Ou antes eu tenho que estudar algumas matérias que eu não tive ou que eu acredito que eu não aprendi como deveria? Gente, a gente sempre vai ter algum tipo de fragilidade, de debilidade no nosso estudo. Sempre vai ter aquela coisa, aquela matéria, aquele tema que a gente sabe que a gente deveria ter estudado mais. Só que se tu não te desafiar a seguir em frente, se tu não for para o teu estágio, se tu não buscar as experiências que a faculdade nos traz, se tu não for para pesquisa, se tu não for fazer um intercâmbio, se tu não buscar fazer uma monitoria por causa disso, tu nunca vai avançar. E para ser bem sincera, essa ideia de que ainda não estou pronto, ainda não sei direito o suficiente para fazer isso, nada mais é do que uma maneira da gente se manter na zona de conforto. E ninguém cresce na zona de conforto. Por que a gente fala sobre esses temas? Porque tu já sabe, provavelmente, que nós temos mais de 1.755 faculdades de direito no Brasil, que a gente tem milhares, dezenas de milhares de novos formados em direito, né, novos graduados em direito, e que, se a gente não utilizar a faculdade como um período para a gente se destacar, como um período em que a gente vai ter essas atividades, essas experiências para poder sair mais fortalecido para o mercado de trabalho, a gente vai ter muita dificuldade. Por que nós temos que falar sobre essas crenças, sobre essas coisas que nos impedem de ser feliz, que nos impedem de dar a cara a tapa? Porque se tu realmente acreditar que tu ainda não sabe direito para começar a pesquisar, por exemplo, a verdade é que tu vai pensar isso no primeiro semestre, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e eu vou te contar um segredo, tu vai chegar no 8º semestre, tu ainda não vai te sentir preparado. Tu vai chegar no 10º semestre, tu ainda não vai te sentir preparado. Tu vai fazer um mestrado e tu ainda não vai te sentir preparado. Então, o que eu quero dizer com isso? Professora, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa, mesmo sem saber nada de direito? Não, não é isso. Eu não quero aqui que tu pense que tu não precisa estudar. Não é esse o ponto. O que eu quero que tu entenda é que tu sempre vai estar buscando melhorar. Tu sempre vai estar menos do que tu gostaria de ser. Tu sempre vai saber menos do que tu gostaria de saber. E a verdade é que quanto mais a gente estuda, mais noção a gente tem de que a gente não sabe, de que a gente precisa estudar mais. Só que esse é um sentimento que tu vai ter que te acostumar. Não é que a gente fique feliz com o sentimento. A gente nunca fica feliz em saber que tem que estudar mais porque não sabe. Mas o que tu tem que entender é que na busca sempre vai estar. Eu não quero que tu pense, prof. Fran falou que eu sempre vou me sentir insegura, então por isso eu vou lavar minhas mãos e não vou mais estudar. Não é esse o ponto. A gente sempre vai estar com um receio de saber que a gente precisa estudar mais, né? A gente sempre vai ter um pouquinho de medo, mas a gente não pode travar a nossa vida, a gente não pode deixar de ter experiências, a gente não pode se arriscar porque a gente acha que a gente deveria saber mais ou estudar mais, ou a gente acha que a gente deveria estar mais avançado no curso. Gente, assim, é todo dia alguém me falando nas redes sociais ou me mandando mensagem comentando que acham que ainda é muito cedo,
que acham que ainda não têm o conhecimento, que pensam que ainda não são capazes porque precisam estudar mais. Tu não precisa estudar mais, tu precisa começar. E ao longo dessas questões que tu vai passar, das experiências, se tu sentir que tu precisa realmente focar em um ponto ou em outro, tu vai focar e tu vai melhorar. A questão não é a gente se conformar que a gente não sabe, jamais tu vai te conformar com isso. Mas tu tem que entender que perfeição não existe, que tu nunca vai estar 100% seguro com as matérias, até porque o direito ele é super dinâmico. Então o que eu tô te falando aqui é que esse sentimento de que falta alguma coisa, de que tu precisa estudar mais, é absolutamente normal e vai te acompanhar o resto da vida. Talvez tu seja juiz, talvez tu seja ministro do STF e tu vai sentir que em alguns momentos tu não tem conhecimento suficiente e aí o que tu vai fazer é baixar a cabeça e estudar. Baixar a cabeça e buscar entender mais. Esse, gente, é o pulo do gato. No direito, assim como na vida, a gente quer ter certeza, a gente quer ter segurança. Mas 100% não existe. O momento que tu entender que é normal ter esse sentimento, esse receio, esse medo, e tu aprender a lidar com ele, tu usa ele como um impulso. Realmente, aquela matéria eu não sei, eu tô com dificuldade, mas eu vou me empenhar, eu vou buscar saber. Chegou algo no escritório, eu sou advogado, não sei resolver, eu vou estudar. Gente, essa é a essência do mundo real. Nada vai vir pronto. Os casos não vão ser os casos que o teu professor comentou em sala de aula, que é sempre uma coisa bem simples. Não, é sempre envolvendo muito mais questões. Então, quanto antes tu te acostumar com esse sentimento de que falta estudo, seguindo estudando é óbvio, mas quanto antes tu entender que isso faz parte, mais cedo tu vai conseguir deslanchar. Mais cedo tu vai perceber que o ser humano, ele sempre vai ter alguma coisinha faltando. Mas não é por isso que tu não vai te arriscar. Não é por isso que tu não vai tentar aquele estágio, que tu não vai tentar aquela seleção. Sempre vai faltar alguma coisa. O que a gente faz? A gente segue buscando, a gente segue procurando, porque é só assim que a gente vai alcançar coisas, que a gente vai conquistar coisas. E é claro que a primeira tentativa, o primeiro estágio, o primeiro trabalho escrito, a primeira vez que tu sai da tua faculdade para fazer alguma coisa, sempre é muito estimulante, sempre assim, dá muita ansiedade, porque a gente acha que a gente não tá pronto, mas vai fazer uma vez, tu vai fazer duas, na terceira, na quarta, tu já entendeu o sentimento, tu viu que tu é capaz. Agora, se tu não quebrar essa barreira do medo, do receio, de que tu não sabe o suficiente, tu nunca vai ver que tu é capaz de fazer. Então, vai em frente. Professor, e se der errado? Se der errado, tu vai fazer de novo. Tu vai melhorar o que tu não sabia, tu vai melhorar os pontos fracos que tu tinha e tu vai de novo. Sabe aquela frase do Rocky Balboa, não é o quanto a vida te bate, é o quanto tu consegue aguentar. E, gente, esse é um ponto fraco que eu percebo hoje na geração dos estudantes de direito. A gente não tem condições de receber um não. A gente não consegue receber um resultado negativo sem se desesperar. E não é para ser assim. Na vida real, na vida do mercado de trabalho, no fórum, nos processos, tu vai ter muitas coisas ruins acontecendo. Tu vai ter muita negativa, tu vai perder processo, tu vai, enfim, não vai conseguir alguma coisa. Só que a gente tem que aprender a lidar com isso desde cedo. Aqui, o que eu quero te dizer, então, é que tu nunca vai estar 100% preparado. É que na faculdade a gente está, obviamente, num processo de formação, mas que não é esperando o tempo passar que as coisas vão se resolver. Tem que seguir estudando, tem que seguir buscando experiências e tu tem que seguir se desafiando. É só assim que a gente consegue. Receber algum não é parte do processo. Mas a gente tem que entender isso para seguir em frente. Caiu, levanta e vai. Em resumo, a gente nunca vai ter o conhecimento jurídico que a gente gostaria de ter, o que a gente acha que é o ideal. Mas com base no que tu tem, tu vai trabalhar para ficar cada vez melhor. E assim, sempre que eu falo sobre esse tipo de assunto, do tipo, vai lá, dá cara a tapa, faz, não é o teu conhecimento jurídico que vai definir o que tu pode tentar fazer, tu pode aprender, tu pode melhorar. Sempre que eu falo dessas coisas, e eu falo muito sobre isso, alguns alunos falam, professora, mas tu não sabe como é difícil, eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, hoje tu já tá numa posição diferente, já tem um doutorado, não sabe como é ser estudante. E assim, gente, eu sei muito bem, tá? Tanto é que eu passei por tudo isso que eu tô te falando, e quando eu te falo, não é falar por falar,
é falar porque eu vivi na pele. Então, por exemplo, quando eu tive meu primeiro estágio remunerado, eu estava ali entre o 7º e o 8º semestre da faculdade e eu sentia que eu não sabia nada. É sério, eu tinha um sentimento muito ruim de que eu não tinha aprendido nada na faculdade. E quando surgiu a oportunidade de fazer um estágio no Ministério Público, eu confesso que eu tremi que nem vara verde. Eu pensei, meu Deus, como é que vai ser? Eu vou passar muita vergonha? Eu não sei, eu preciso estudar mais. Talvez eu devesse esperar um tempo mais, talvez eu devesse estudar mais para depois começar. E a verdade é que, gente, se eu não tivesse começado ali, eu ia sempre ter essa mesma desculpa. Eu ia sempre pensar assim, talvez eu nunca nem tivesse feito estágio. Então, a questão é a seguinte, gente, quando tu tem medo, e aí o medo, ele vai ter várias facetas, vários motivos, mas quando o medo é porque tu acha que tu não sabe o suficiente, lembra que todas as experiências, tudo que a gente vive na faculdade é voltado para a gente aprender. Então, eu superei o meu medo de fazer estágio, mesmo sabendo que eu não tinha o conhecimento jurídico que eu deveria ter, porque eu pensava comigo mesma que era justamente para isso que eu estava indo para o estágio, aprender. Aprender aquilo que na faculdade eu não tinha aprendido. E se fosse necessário, como foi em alguns momentos, o que eu não soubesse, eu deveria estudar. No momento que chegasse algo que eu não soubesse fazer, eu ia buscar aprender aquilo. Ah, professora, tudo bem, mas em outras situações, a mesma coisa. Olha, eu tive muitos alunos que nunca tiveram contato com a pesquisa, ou que estavam tendo o primeiro contato, que tinham muito medo, tinham muita vergonha. E, gente, existe uma diferença muito grande entre ter medo, né, e simplesmente não fazer nada em razão do medo. Todo mundo tem um pouco de receio, todo mundo tem um pouquinho de insegurança. Tudo que é novo, a gente precisa entender melhor o funcionamento para conseguir agir com mais tranquilidade. Agora, sempre que a gente vai lá, dá a cara a tapa e consegue fazer algo, é uma prova para nós mesmos de que a gente tem essa capacidade. A gente não deveria depender disso para confiar na gente, certo? A gente deveria realmente confiar que a gente ia conseguir e o mundo ia ser colorido. Mas eu sei que a maioria de nós tem as dúvidas, né? Mas será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Será que eu tenho capacidade? Será que eu não deveria estudar mais? Será que eu não preciso de alguém me guiando para fazer isso? A gente sempre vai ter esse tipo de dúvida. Agora, tu não pode deixar de fazer por causa disso. Então, no momento em que a gente faz, no momento em que a gente consegue, a gente vence uma barreira, a gente supera uma etapa, que é a dúvida. O primeiro pensamento sempre é algo muito distante, né? Sempre parece que é algo muito distante. Quando a gente vê os outros fazendo, a gente acha que a gente não vai conseguir. Mas se tu não vai lá e tenta fazer, e se tu não vai lá e faz o teu melhor, e consegue mesmo, tu sempre vai ficar na dúvida. Como eu falei, nem sempre a gente vai ter êxito em tudo que a gente for fazer. E isso faz parte, e a gente precisa aprender a lidar. Agora, você tem que ir lá e fazer. Então, alunos que tinham medo de pesquisa, que tinham medo de TCC, vão lá, fazem o seu melhor, apresentam, tiram a nota que queriam. Gente, é um sinal de que tudo que a gente faz bem feito, de tudo que a gente busca fazer, a gente consegue. Mesmo que não dê certo no início, mesmo que, não era bem assim que eu queria, mas tu conseguiu fazer. Então, pensa comigo, eu vi acontecer com muitos alunos. A pessoa chega morrendo de medo, mas quando é o caso do TCC, por exemplo, ela não tem escolha, ela tem que fazer. E ela vai lá e faz. E eu vi inúmeros alunos que começaram meio tremendo, mas foram indo, foram colocando a cara a tapa, foram aprendendo. Na hora da defesa eram leões, assim, eram pessoas que estavam ali para finalizar uma fase importante e que eles tinham se dedicado. É assim que funciona. A gente começa um pouco com receio, porque é uma coisa nova, tudo que tu for fazer. Agora, tu não pode imaginar que tu não sabe o suficiente. Se tu não sabe, então tu vai aprender. Se tu acredita que tu tem que estudar mais, então tu começa a estudar, mas começa aquela experiência junto, porque o que mais acontece com o ser humano é a gente se acomodar, é a gente empurrar com a barriga. Não vou fazer esse semestre porque eu vou estudar um pouco mais antes. Aí chega no outro semestre, não, dessa vez aconteceu tal coisa. A gente inventa desculpa. Eu tô falando isso porque eu sou assim também. Eu fico enrolando, tem situações que eu deveria ter feito, tem situações que eu deveria estar pronto. Mas o que a gente faz? A gente cria desculpa na nossa mente. Cada vez é mais fácil a gente ceder essas desculpas quando a gente não se controla. Difícil é controlar.
Difícil é perceber que tu tá inventando uma desculpa e deixar ela de lado. Agora, se tu vem me dizer que é difícil pra ti, que é tu que não consegue, que tu tem circunstâncias especiais. Bom, olha, todo mundo tem. Todo mundo. E cada um de nós tem suas dificuldades, eu já falei sobre isso, mas às vezes algumas histórias que chegam até mim mostram que algumas pessoas, mesmo com todas as dificuldades do mundo, conseguem fazer. E eu não falo isso para que tu te sinta mal porque tu tem condições ou para que tu te sinta bem porque tu tem muitas dificuldades. Eu só quero que tu entenda que todos nós vamos ter essas dificuldades. E na faculdade todo mundo está aprendendo direito. Ninguém chega na faculdade de direito sabendo direito. Ninguém se forma doutor em direito e volta para a faculdade de direito. Não. Todo mundo está no mesmo barco, está na mesma altura. Agora, a depender da forma como tu vai agir, tu vai sair da faculdade pronto ou mais preparado, ou tu vai sair da faculdade totalmente perdido, muitas vezes tendo que ir para outro lado. Por que não aproveitar a faculdade, que é o momento em que a gente está crescendo, para fazer as coisas? Professora, mas é que eu ainda não entendo de tal matéria. É que eu acredito que eu preciso estudar mais. Todo mundo precisa estudar mais. Agora, se tu vai privar de ter experiência acadêmica, de ter experiência de extensão, vai ter privado de ter as oportunidades que a própria faculdade oferece, então qual é o intuito de estar na faculdade? Tu vai esperar te formar para então buscar oportunidades de experiência, buscar oportunidades de aprendizado? Não faz sentido. É por isso que eu digo que isso de achar que a gente não tem conhecimento suficiente é uma crença nossa. Porque tudo o que tu precisa, tu consegue pesquisar. O que fazer falta, o que tu não souber, tu vai conseguir descobrir se tu quiser. Tu só não vai conseguir se tu realmente não quiser. Então, vai por mim. Olha, muitos alunos, muitas pessoas, eu já vi muita gente se superar. A questão é que não é que essas pessoas achavam que elas estavam prontas. Elas sabiam que elas tinham muitos defeitos, muitas lacunas, mas elas encararam a situação. E é isso que tu tem que fazer também. Ah, mas isso. Bom, gente, chega de desculpa, né? Tem gente que realmente tem uma vida super difícil, eu entendo. Cada um tem suas dificuldades, mas como é que tem pessoas que conseguem, apesar de tudo isso? Por que tu não iria conseguir? Pensa assim, se muita gente consegue, é porque é possível. Então, chega de história, chega de crença limitante, coloca na tua cabeça que tu pode aprender tudo que tu não souber e segue em frente. Segue adiante, que é o melhor caminho. Bom, então qual que é o jeito? O que a gente tem que fazer para conseguir deixar de lado essa crença de que nós não temos conhecimento jurídico suficiente para começar alguma coisa? Primeiro, o que tu não deve fazer? Tu não deve fingir que tu sabe tudo e pensar que é super natural e que por isso tudo bem não estudar. Não, não é por aí. Não é fingindo que tá tudo bem que as coisas vão dar certo. A gente vai seguir estudando, a gente vai seguir buscando entender mais, a gente vai ter essa garra de, se precisar, sentar, estudar, pesquisar, certo? Então, não é fingindo que tá tudo bem ou dizendo que ninguém sabe que as coisas vão ir para frente, não é isso. E também não é a gente empurrar com a barriga. Cuidado, esse é o grande ponto. Muitas pessoas pensam assim, bom, agora não dá, mas no semestre que vem, quem sabe no próximo, quem sabe no próximo. E o que acontece com isso? A gente chega no fim da faculdade, não fez nada, se desespera. Muitos alunos se formam sem ter ideia do que querem, sem ter um currículo mínimo, sem ter tido nada para dizer que aprendeu, sem ter feito algo além da sala de aula. Eu te lembro que sala de aula, nota, todo mundo tem, diploma, todo mundo tem. Tu não quer chegar no final da faculdade como todo mundo, certo? Tu tem que ter se superado, tem que ter experiência, tem que entender de algum assunto, tem que ter alguma questão que tu viveu. E é aqui que eu te digo, nunca vai estar preparado para aprender, entende? É um paradoxo. Ah, eu não tenho conhecimento suficiente para me colocar nessa situação em que eu vou aprender o que eu preciso. Não. Justamente porque tu não sabe, é porque tu tem que ir. Eu não te recomendaria ir para fazer alguma coisa que tu já tá careca de saber, tu vai perder tempo. A gente tem que ir para onde? Para situações em que a gente vai realmente ficar com medo, em que a gente vai se desafiar, em que a gente vai ter que se superar. Então, olha, não é ficar empurrando com a barriga,
não é ficar fingindo que tá tudo bem, ou simplesmente parar de estudar porque a vida é assim mesmo. Não, a vida é uma batalha, a gente está sempre buscando melhorar, sempre buscando nos superar, certo? Qual que é o jeito certo, então? Como que a gente faz para conseguir ter experiências, para conseguir superar esse medo de não ter conhecimento jurídico suficiente? E a primeira coisa que eu te digo é que tu tem que ter bem claro o que tu quer fazer. Aqui a gente sempre fala sobre todas as possibilidades. Estágio, pesquisa, monitoria, intercâmbio, estágio visita, extensão, projetos diversos. Existem muitas coisas que tu pode fazer durante a tua faculdade para ganhar experiência, para ter currículo, para se destacar no direito. Legal. A professora não conhece, então tu olha todos os vídeos em que eu falo sobre isso. E define o que tu quer. Tu acha interessante a monitoria? Tu quer o estágio? Tu quer ter pesquisa? Quer fazer o teu currículo? Tu quer pensar, de repente, no intercâmbio? Tu quer fazer uma experiência diferente? Um projeto? O que a tua faculdade oferece? Entra no site da faculdade, pesquisa. Ah, o site não tem nada. Fala com alunos mais velhos, colegas mais velhos. Fala com professores, fala com o coordenador do curso, se for necessário. Chega lá e pergunta, professor, o que a faculdade me oferece de experiência extra classe? Além da aula, o que eu tenho? Quais são os projetos? Porque tu tem que ter isso claro, senão tu não vai focar naquilo. Se tu seguir a tua vida de faculdade com aquela ideia de ir para aula, mesmo que virtual, ler, estudar, fazer prova e bola para frente, se for só isso, tu nunca vai sair desse ciclo vicioso. Tu vai ser mais um quando tu te formar. Não é isso que a gente quer. Então, primeiro ponto, descubra as possibilidades. O que tu pode fazer, o que tu quer fazer. E num segundo momento, tu vai ter que analisar o que cada uma dessas possibilidades requer de ti. A pesquisa requer que tu saiba alguma coisa? A pesquisa requer que tu entenda de algum conteúdo? Tu pode adiantar isso. Sim, não, depende. Depende do que eu for fazer, depende do que eu for pesquisar. De forma geral, para pesquisar, a gente só precisa ter vontade, né? Para aprender como se faz pesquisa, como se escreve cientificamente, como se escreve um artigo. Mas se tu tem como adiantar algum conhecimento que vai facilitar isso para ti, adianta. É um curso, é um vídeo, é o quê? Estágio. Tem como adiantar alguma coisa? Ah, eu tenho sonho de estagiar na vara criminal e para isso tem que fazer uma seleção. Legal, já tá sabendo o caminho. Mas tu tem que saber o caminho. Se tu não souber o que tu quer, se tu não souber o que tu tem que fazer, não tem como. Então, vai te preparando para ganhar um pouco de segurança, mas saiba que também muitas oportunidades vão surgir assim. O meu intercâmbio, por exemplo, eu tive 2 dias para decidir se eu ia tentar ou não. Eu não tive como me preparar psicologicamente ou com conhecimento. Eu tive que decidir. E é por isso que tu tem que estar sempre pensando no que tu quer, porque quando a oportunidade surgir, de uma hora para outra, tu tem que estar preparado para agarrar essa oportunidade. Entende? Sem medo. Porque tu já tá ali sabendo, porque tu já tá consciente de que tu quer fazer aquilo e de que no momento que aparecer tu vai, sim, seguir em frente. Ah, professora, mas você ficar com dúvida. Gente, é normal. E se ficar com medo? Vai com medo mesmo. E se isso, aquilo, para com o EC. Te joga, é uma experiência positiva, tu já tinha pensado, já sabe que é importante para ti. Agora, se tu deixar o tempo passar, se chegar a oportunidade, tu demorar muito, tu ficar hesitando, não tem como as coisas acontecerem. Vai e faz. Professor, e se não der certo, tu vai tentar de novo. A grande questão aqui é, tu tem que saber as possibilidades, tem que definir aquilo que tu quer, tem que pensar, pesquisar, descobrir se tem como adiantar alguma coisa para aquilo quando a oportunidade surgir. E tu tem que saber que muitas oportunidades vão aparecer sem tempo para que tu pense. Tu tem que aceitar na hora, certo? Esteja ciente disso. E no momento que vier qualquer pensamento negativo, porque às vezes a gente mesmo se boicota, tu te lembra da prof. Fran, que no primeiro estágio morria de medo e foi, dos alunos que não sabiam escrever nada e foram lá apresentar no TCC nota 10, das pessoas que tantas vezes ficaram com medo de embarcar no avião para intercâmbio, aconteceu comigo também, ficaram com medo de fazer alguma coisa porque acharam que não iam saber se virar. Gente, tem advogado que até hoje, antes de ir para uma audiência, tem um nervosismo. Mas aí, eles estão melhorando cada vez mais. Não é o nervosismo o problema. Todo mundo fica um pouquinho ansioso, um pouquinho nervoso quando tem algo novo para fazer. Agora, tu tem que entender que isso faz parte
e que tu tem que seguir adiante mesmo com medinho, mesmo com um pouquinho de receio. Faz parte. Aceite. Não é que tu não sabe o suficiente, tu tá estudando, tu tá melhorando, tu está no caminho. Agora não deixe de fazer nada porque tu acredita que tu ainda não sabe. Se tu foi aprovado no processo seletivo para um estágio, tu sabe, tu preencheu os requisitos. Se teu trabalho for aprovado para um evento, para um periódico, ele tá bom também. Se tu foi selecionado para um intercâmbio, se tu foi selecionado para um evento, tudo passa por um crivo de avaliação. Se alguém disse que tu tem condições, se tu conseguiu aquela oportunidade, significa que tu tem as condições necessárias, tu tem o mínimo. A partir daí, tu vai te esforçar para ser o máximo, para aprender mais, para ser melhor, mas não deixa que esse medo bobo te trave. Todo mundo passa por isso, faz parte, mas a gente tem que aprender o mais cedo possível que se a gente não for, se nós não caminharmos com as nossas próprias pernas, ninguém vai poder fazer isso por nós. Ok? Eu espero muito que essas palavras tenham entrado aí na tua mente, porque vai ser muito comum tu mesmo te desqualificar, tu mesmo pensar e te convencer que tu não é capaz, que tu não é bom, que tu não sabe o suficiente. Então, lembra lá também do juiz federal que foi para a última fase da prova e sabia que se caísse tal conteúdo ele não ia passar porque ele não sabia. É normal, mas hoje ele é juiz federal. Ele conseguiu. Por que tu não conseguiria, né? Então, seguimos em frente. Desafia-se. Te joga. Tenta. Não deu? Tenta de novo. E se der, tu segue em frente também. Certo? Agradeço muito quem assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero ter aberto a tua mente mais uma vez. Deixa um grande beijo e te espero no próximo vídeo.